Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o comando a três fios, né? Como que nós vamos acionar a nossa Soft Start utilizando dois botões de acionamento, um para ligar e o outro para desligar. Na aula anterior nós vimos, né, o comando a dois fios, que a gente utiliza apenas um botão para poder ligar, beleza? E também desligar. Ou seja, onde o contato é normalmente aberto, né? Quando nós fechamos esse contato e mantemos o sinal de tensão na entrada DI1, ele vai manter a nossa soft start ligada, né? Acionada, mantendo o nosso motor ligado. Quando a gente retira esse sinal de tensão dessa entrada, ela vai fazer o desligamento. Beleza? Maravilha. Então isso com apenas um botão, apenas um contato normalmente aberto. Como eu falei para vocês, essa é a configuração mais utilizada em campo. Wesley, por quê? Porque esse contato, né, que fecha, que manda o sinal para DI1, pode ser o contato de um botão, né, uma chave seletora, como nós vimos lá na bancada, pode ser um contato de uma boia, pode ser o contato de um pressostato, um fluxostato, uma chave fim de curso, pode ser um contato de um relé de algum dispositivo, pode ser um contato de um PLC. Então, ou seja, essa é a configuração muito mais utilizada lá em campo, beleza? Mas o sistema três fios também é utilizado, não tanto quanto dois fios, e a gente precisa aprender. Tá joia? Maravilha. Então vamos lá. Aqui na tela nós temos, né, a imagem aqui das entradas da nossa soft, nós já vimos lá também no físico, né, exatamente isso. Eu fiz essa configuração aqui, ó, na aula anterior, né, mostrando como que a gente faz a ligação aqui das entradas, tal, da saída, que é a relé que nós não vamos falar nessa aula. É uma aula específica para cada tópico, beleza? A gente precisa alimentar a eletrônica, né, A1 e A2 primeiramente, pegar essa fase, passar por um sinal, né, um contato, seja de uma chave seletora, de uma botoeira, de um relé, enfim, precisa manobrar ela até a entrada que a gente quer. No caso anterior, a DI1. Beleza. E aqui, ó, nós tínhamos a DI2 e a DI3, que o padrão de fábrica, né, quando ela vem configurada, ela já vem configurada de fábrica para ligação a dois fios. Essa DI2 e a DI3 tá para reset de erros, então, ou seja, ela se comporta da mesma forma que a DI1. Você manda um pulso na entrada, um pulso de tensão, ela executa a tarefa. No caso da DI2, você manda um pulso, se tiver uma falha, né, ela vai resetar a falha, o sinal de falha. Na DI3, a mesma coisa. Quando a gente trabalha com comando a três fios, a gente precisa mudar o tipo de contato na DI2. Ao invés de a gente utilizar um contato normalmente aberto, nós vamos utilizar um contato normalmente fechado. E o pulso vai ser um pulso para a gente retirar esse sinal de tensão por um instante da entrada DI2. Vai continuar sendo um botão de pulso. Porém, a DI2 ela vai manter o sinal de tensão constante nela. A DI1 vai ter o botãozinho normalmente aberto para a gente pulsar para ligar. Então, se a gente vai mandar um sinal de tensão na DI1, Soft Start vai ativar, vai fazer a RAM, partir o motor e vai manter ligado, mesmo que a gente tirou o dedo do botão lá, foi só um pulso. Diferente da dois fios, tá, que a gente viu na aula anterior, tem que manter. Beleza. A DI2 vai ficar com sinal de tensão constante nela. Você vai dar um pulso e vai retirar por um instante esse sinal, depois ele retorna. Aí você desliga, né, desativa a soft start e desliga o motor. Maravilha. A DI3, ela permanece com o contato também normalmente aberto, que você dá um pulso para resetar a falha. Nós vamos fazer a aula sobre reset de falha. A gente vai provocar a falha na soft, para a gente poder fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer aqui para trabalhar dois fios? Eu vou retirar esse contato aqui normalmente aberto e vou colocar um normalmente fechado. Essa é a configuração física de um acionamento a três fios, tá joia? Dessa forma. E nós vamos trabalhar com pulso, com pulso. Um pulso para poder ligar e um pulso para retirar o sinal de tensão. O que
acontece dentro da Soft Start? Isso aqui, turma, é uma ligação muito simples e usual, que é o quê? É um acionamento com contato de selo. Internamente na Soft Start está acontecendo isso aqui, ó. Vou montar aqui pra gente, ó. Tem um contatorzinho, né? Um relézinho interno aqui nela. Vai ter um botão para ligar, ó, um botão para ligar e um botão para desligar, né? O que nós temos ali. Só que esse K aqui e o contato que faz o selo está internamente na soft. Mas o que acontece é exatamente isso. Nós vamos ter um ponto de alimentação, né? Vou colocar aqui. Beleza. Vou ligar. Internamente na soft é essa configuração aqui, ó. Aqui seria a nossa DI1, nossa DI1 e aqui, ó, a nossa DI2. Nossa DI2, beleza? E isso aqui, ó, é interno na soft. Então, ou seja, eu vou colocar para simular aqui, ó. Olha aqui o cal. Eu dou um pulso na DI1, ó, ele fecha, né, ele aciona a soft start e mantém ela ligada. O motor rodando em operação, né? Show de bola. Eu vou lá, ó. Aí esse pulso de tensão que a gente tá mandando, é claro que não é a mesma configuração aqui. Aqui a gente tá manobrando a mesma fase aqui, jogando a tensão na entrada. A gente vai lá, ó, e vai dar um pulso aqui na DI2 para retirar o sinal. É como se acontecesse isso aqui dentro da soft, ó. Ela vai e desliga a soft start. Beleza? Então, ou seja, a soft start é um dispositivo muito completo e preparado para vários tipos de configuração de acionamento. E os mais padrões ela já entrega para a gente, que é o que o comando a 2 fios, um contato fecha, liga, tirou, desliga. Contato a 2 fios, que é muito utilizado, né? A acionamento simples, um botão para ligar, um botão para desligar. Comando a 3 fios. Deu um pulso, ligou, deu outro pulso, com outro botãozinho na DI2, desligou. Tá bom, turma? Então é isso. Esse é o comando a 3 fios. Tirar aqui a simulação. Por que, Wesley, por que é comando a 3 fios? É aqui, ó, a gente tem a fase, ó, que é um fio, beleza? A fase é um fio, né? Aí manobra no contato da DI1, ó, 2, e na DI2, outro fiozinho manobrado aqui da mesma fase. Então, 3 fios, ó. 1, 2, 3. Essa é a ligação a 3 fios, beleza? É só isso, Wesley, chegar lá e fazer essa configuração aqui, posso apertar o botão, já vai ligar e o botão vai desligar? Não, a gente precisa configurar a entrada DI2 para essa função. De fábrica ela vem do jeito que a gente viu na aula anterior, beleza? Para reset. Como que a gente vai fazer isso? Manual, vou ter que disponibilizar esse manual para vocês, tá? Ó, programação da entrada digital DI2. Na programação padrão de fábrica, a entrada digital DI2 tem sua função programada para reset de erros. Foi o que a gente viu, né? Contato aberto, dá um pulso, ele reseta. A DI2 pode ser programada também para funcionar com controle a 3 fios. O controle a 3 fios possibilita que a soft start seja comandada através de 2 entradas digitais. DI1 como entrada de aciona e DI2 como entrada de desaciona, podendo assim colocar diretamente uma botoeira de 2 teclas, né? Pode ser até um botão duplo, ligou e desligou. Consulte o item 3.3.2, é uma imagenzinha que tem ali. Para alterar a programação da entrada digital DI2, seguir as seguintes instruções. Como eu falei para vocês, a DI2 ela vem programada para reset de erros. Beleza. Para a gente usar controle a 3 fios, eu tenho que configurar ela para controle a 3 fios. Como que a gente vai fazer isso? Aqui está mostrando passo a passo. Para entrar no modo de programação, manter pressionada a tecla reset na parte frontal da SSW07 por 5 segundos. Nós vamos aprender lá na prática, tá?
tem um botãozinho de reset, a gente pressiona ele por 5 segundos, mantém, né? Mantendo pressionado durante a programação. Você aperta 5 segundos, ele vai entrar no modo de programação. Você segura. Quando estiver no modo de programação, acenderá 2 LEDs, sobrecorrente e falta de fase, indicando que a DI 2 está programada para reset de erros. Beleza? Então, ou seja, é o comandinho a 2 fios. Acendendo 3 LEDs, sobrecorrente, falta de fase e sequência de fase, indica que a DI 2 está programada para comando a 3 fios. Para alterar a programação para comando a 3 fios, mover a dip switch, que é a chavinha que nós vamos ver daqui a pouco, de sobrecorrente, a chavinha de sobrecorrente, e voltar para a posição anterior. Acenderá 3 LEDs, indicando que a DI 2 está programada para comando a 3 fios. Para alterar a programação da DI 2 para reset de erros, ou seja, voltar para o padrão de fábrica, mover a dip switch de kickstart e voltar para a posição anterior. Acenderá 2 LEDs, indicando que a DI 2 está programada para reset de erros. Show de bola. Voltando aqui, ó, nosso simulador, eu vou baixar aqui a imagem para vocês poderem entender o que eu estou falando. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Reset, esse aqui é o botãozinho de reset. A gente vai colocar uma chavinha ali, vai manter pressionado por 5 segundos. Não tira, mantém pressionado e deixa. Quando der 5 segundos, ela vai acender 2 LEDs. Esse aqui, ó, sobrecorrente, né? Esse overcurrent, phase loss, que é falta de fase. Acendeu esses 2 LEDs, ela está programada para reset de erro, a DI 2, ou seja, comando a 2 fios. Maravilha. Eu quero colocar ela a 3 fios. Eu continuo, né, pressionando aqui a chavinha reset. Eu tenho que mover a dip switch de sobrecorrente, que é essa daqui, ó, na direção, ó, segue a setinha do mouse. Tá vendo aqui, ó, dip switch são essas chavinhas aqui, ó, tá escrito aqui, ó, dip, ó. Tá vendo que ela tá aqui na posição on, ou seja, ela tá com essa função ativa. Ela tá aqui, ó, na posição on. O que que eu vou fazer? Segurando o reset, eu vou movimentar ela para off e trazer ela de volta. Ela vai acender esse terceiro LED aqui, ó, que é de sequência de fase. Beleza? Então vai ficar os 3 LEDs acesos. Acendeu os 3 LEDs, eu posso tirar, né, a chavinha do reset, que ela já, a entrada DI 2 foi programada para comando a 3 fios. Show de bola, nós vamos ver lá na prática. Ah, Wes, agora eu quero voltar ela para comando a 2 fios. O que que eu vou fazer? Mesmo processo. Pressiona a chavinha aqui, ó, no botãozinho de reset. Beleza, seguro por 5 segundos, vai acender os 3 LEDs, porque nós programamos anteriormente para comando a 3 fios. Eu quero voltar a 2 fios. Eu vou vir aqui na chavinha, ó, Kickstart. Ó, a chavinha aqui, ela está na posição off, né? O que que eu vou fazer? Eu vou mover ela e voltar para a posição anterior, segurando o reset. Ó. Vou mover ela para cá, para on, e voltar ela para off. Esse LED aqui de falta de sequência de fase vai apagar. Vai ficar só 2. Ou seja, nossa DI 2 voltou para o padrão de fábrica, que é reset de falha, né? Comanda 2 fios. Pronto, então é isso. Agora, nós vamos lá para a bancada para a gente poder fazer isso tudo na prática. A gente fazer isso aqui, ó, para a gente poder fazer essa configuração física, beleza? Na verdade, eu vou deixar ligadinho para a gente não vai fazer isso aqui, ó. A DI 3 e essa personalização, que a gente vai ver a aula específica para isso. Não fica muito longa as aulas. Eu gosto de mostrar de forma detalhada. Beleza. Então nós vamos fazer isso aqui, ó, alimentação, ó, a fase no A1, e ela vindo aqui num botão normalmente aberto, né? E num botãozinho normalmente fechado, de pulso. Saiu do fechado, vai na DI1, saiu do aberto, vai na DI1, saiu do fechado, vai na DI2. Maravilha. Comanda 3 fios. Aí nós vamos depois fazer a configuração que a gente acabou de falar aqui agora. A gente faz a configuração, vai botar a DI 2 para comanda 3 fios, nós vamos testar. Nós vamos apertar o botão para ligar, tem que ligar, apertou o botãozinho para desligar, tem que desligar. Tá joia? Então, vamos lá para a bancada e vamos ver tudo que nós falamos aqui agora de forma prática. Vamos lá. Bom, turma, aqui na bancada, né? Nós já temos o nosso arranjo físico. Como vocês viram, né, na aula anterior, né, o disjuntor de potência, disjuntor de comando, nossa soft, nosso motor. Agora, diferente da aula passada,
nós temos, ó, dois botões de acionamento. Um para ligar e um para desligar. Como eu mostrei para vocês lá no computador, no simulador, a gente tem um normalmente aberto e um normalmente fechado, manobrando a mesma fase. Beleza? Normalmente aberto, vai na DI1. Normalmente fechado na DI2. Mas não basta, né, somente fazer essa configuração e a Soft Start vai reconhecer e vai fazer o acionamento a dois fios. Precisa fazer a configuração. Nós vimos isso lá, né, de forma teórica e nós vamos ver aqui na prática. O que eu vou precisar? Ó? Umas duas chavinhas assim, né, para poder fazer a configuração. Vou deixar aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó, a parte física de ligação, né? A potência não muda, é a mesma. Ó, a fase, ó. Uma das fases, né? Tá com esse cabinho preto, a gente já viu isso, ó. Vai até o A2, a outra fase vem até o A1, até o A1. Essa mesma fase que chega no A1, ela é manobrada, ó. Ela é manobrada, né? Ou seja, ela vai ser manobrada, né? Ela vem, ó, no botão normalmente aberto, né, que vai ligar, e no botão normalmente fechado para desligar, ó, a mesma fase. Chega em um, chega no outro. Depois ela é manobrada. Do normalmente aberto, ó, ele vai até a nossa DI1, beleza? Normalmente fechado, vai até a DI2. Maravilha. Agora, vamos partir para a configuração. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Lembra que a gente viu lá, ó, botão de reset, está aqui dentro. Ó. Eu vou dar um pulso, tá? De repente vai atrapalhar um pouquinho aqui, mas vocês vão ver aqui os LEDzinhos acendendo. Eu vou dar um pulso, ó. Vou manter pressionado por 5 segundos. Ó. Vai acender aqui os LEDzinhos aqui na... Ah, opa, aí não, Wesley. A gente precisa energizar nosso sistema. Eu vou dar um pulso, ó, tá vendo? Já está pronta para operar, né? Vou dar um pulso aqui de 5 segundos. Ó, acendeu aqui dois LEDzinhos, ó, sobrecorrente e falta de fase. Isso indica o quê? Que a Soft Start está configurada, né? A DI2 está configurada para reset de erros. Ou seja, comanda dois fios, ó, os dois LEDzinhos. Então, ou seja, esse botão aqui não está desligando, embora eu tenha feito essa configuração, mas não vai funcionar a 3 fios. Ó. Esse botão agora é um botão de pulso, não é aquela chavinha seletora retentiva. Eu vou pressionar e vou manter. Nosso motor vai partir, ó. Tá piscando, ó, tá fazendo a rampa, quando terminar a rampa ele vai ficar paradinho, aceso constante. Beleza. Agora, ó, se eu não foi um pulso, eu mantive o contato na entrada, o sinal de tensão na entrada. Se eu tirar o dedo aqui, ó, vai desligar, ó. Tá piscando, fazendo a rampa de desaceleração e vai desligar o motor. Eu não desliguei por aqui, então, ou seja, comando a 2 fios, ó. Se eu tentar dar só um pulso, ó, não vai acontecer nada, beleza? Então vamos lá, vamos configurar para comando a 3 fios. O que eu tenho que fazer? De repente atrapalha um pouquinho aqui, mas vocês já sabem o passo a passo que eu ensinei lá na teoria. Ó. Vou manter pressionado aqui, ó, o reset. Acendeu aqui os LEDzinhos. Eu vou vir aqui, ó, na DIP de sobrecorrente, ó, e vou movimentar ela, ó. Vou voltar ela agora para a posição anterior. Tem que movimentar. Foi, ó. Acendeu 3 LED, tá vendo? O que eu fiz? Ela estava aqui no on, eu joguei pro off e voltei pro on de novo. Acendeu o LEDzinho, ó, de falta de fase, ó, 3 LEDs, ou seja, agora a DI2 está configurada para 3 fios. Vou tirar aqui, ó, pronto, já está configurada. Agora, ó, se eu apenas der um pulso na DI1, vai ligar.
E quando eu retirar o sinal de tensão da DI2 com apenas um pulso nesse botão, vai desligar. Ó. Deu um pulso. Ó, não estou pressionando o botão. Ó. Nosso motor está ligando, fazendo a rampa. Agora já está em plena operação. Para desligar, ó, é só dar um pulso aqui nesse botão para retirar por um instante o sinal da DI2. Ó. Deu um pulso, ó. Tá desligando. Fazendo a rampa de desaceleração, desligou o motor. Beleza? Mais uma vez, ó. Somente um pulso. Tirei a mão, ó. Tá partindo o motor, fazendo a rampa. Show de bola. Em plena operação. Vou dar um pulso aqui, ó. Pronto. Tá fazendo a rampa de desaceleração, vai desacionar o motor. Show de bola. Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula, né, sobre o comando a 3 fios. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu reforço, você tem a opção de voltar à aula, acelerar, deixar mais lenta para você poder pausar, para você entender melhor. Mesmo assim, tá com dúvida? Pergunta aqui embaixo, tá bom? Ou lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar pronto para poder tirar a dúvida de vocês, tá joia? Então é isso. Fica comigo que agora eu te espero na próxima aula.